13.8. Vamos nessa. Unipair. Ai, cara. Pô, eu podia contar pros meus netos que eu cravei um torneio no meu aniversário com um par de 2 caras. Hoje a gente vai solucionar esse par de 2 que as outras pessoas não vão solucionar, para que amanhã a gente consiga ganhar torneios que as outras pessoas não vão ganhar. Conexões rápidas aqui pro mundo do poker. Vamos pro GTO Wizard, galera. 13.8 dBs. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas aí eu fiquei pensando, cara, isso é HPV, né? Tipo, não tem ICM em HU, né? Não tem ICM em HU. E esse cara, apesar da gente ter tagueado ele em algum momento de fish, ele mudou o curso, né? Tipo assim, talvez ele tava tiltado lá no early game, dando os all-ins dele, mas depois ele mudou drasticamente o plano de jogo dele. Jogou bem redondo até a FT, não fez nenhuma... Não, na verdade ele fez aquela loucura com o par de 2, né? Que ele chovou em cima do nosso full house no HU, que era uma mão que era um bluff catcher. Ou ele pagava, ele foldava, ele transformou em bluff meio aleatório, assim. Mas fora isso, enfim. Vamos começar com 13,5. 13,5 open shove, par de duque, call. Beleza. 100% das vezes call. Aí você vai falar assim, ah, mas por que você está jogando a teoria nesse spot? Porque vai que o cara não joga a teoria nesse spot. Sim, ele não vai jogar a teoria, ele vai chovar mais mãos do que ele deveria, como foi o caso. Ele chovou dama 5 off, né? Acho que foi isso, né? Acho que ele chovou dama 5 off, né? Então, quanto mais overcards ele chovar aqui, ainda que ele coloque aqui um par de 5 da vida, uns par de 6 da vida... Apesar de que eu acho que ele não iria, tá? Porque ele foi o cara que deu o limp call de As e Valete depois, tá? Só deixando claro isso. Ele vai ter uma quantidade de overcards tão maiores nesse tipo de cenário que mesmo que ele adicione aqui um pouco de frequência de par, o par de 2 tá lá para 13 blinds e meia. Porém, ele chovou 14, né? Então a gente vai ver a simulação de 14 agora. Range. Quanto mais fichas ele tem, menos pares ele vai ter incentivo de dar open shove. Volto a dizer, ele foi o cara que limpou as valete, então faz sentido ele limpar esses pares aqui também, seguindo uma linha onde ele possa acreditar que o as e valete tem um valor similar dentro da construção do range dele, de limp call. Por isso que eu digo que esse cara ali acabou jogando bem diferente, né, de como ele jogou no início do torneio. E com o shove, obviamente, o 2-2 entra de call. É que a grande questão é essa, tipo, ele paga de fato porque... No HU, gente, não tem ICM, tá? Não tem ICM. É você contra o cara querendo tomar as melhores decisões de ponto final. Alguém poderia dizer o seguinte: não, Gustavo, mas você não citou uma coisa e eu não concordo com o seu call de par de 2 ainda. Porque esse cara era mais fraco que você. Então, sendo que ele era mais fraco que você deveria foldar a borda do range. Apesar de que eu não acredito que a gente tenha... borda nesse As e 2, tá? Borda seria... As e 2 não, nesse 2-2. Borda seria esse As e 2, tá? Borda seria As e 3, por exemplo, ganhando 0,55. Borda seria Rei 7 suited, ganhando 0,16. Borda seria Rei 9, Rei 10, ganhando 0,87. Agora, o par de 2, ele tá ganhando 1,4 blinds por jogada. Então, ele tá bem longe de ser borda. E, volto a dizer... Quando ele começa a chover um monte de mãos aleatórias, a gente começa a ganhar e muito com o par de 2. Inclusive, se ele começar a chover, por exemplo, ele chovou dama 5, né? Off. Mas ele podia ter chovado dama 2 suited, rei 2 suited, 10 e 2 suited, as e 2 suited. E aí a nossa equidade, ela vai aumentar, ela vai além ainda nesse tipo de cenário, onde aqui a gente já ganha por natureza mais de uma blind por jogada. Então, assim, para você desistir de uma blind por jogada num jogo onde as margens são tão reduzidas como é a margem reduzida de um jogo de HU, você realmente tem que estar jogando contra um jogador extremamente fraco que evidentemente te mostre onde você pode atacar ele. Que no caso desse jogador em questão que a gente jogou, não necessariamente ele mostrou isso. Tanto que a gente até, no meio do HU, a gente discutiu sobre muito raise, muito limp. Depois a gente foi pro limp, porque ele realmente defendia todas as mãos. Então ele não tinha a falha pré-flop mais óbvia que muitos jogadores têm, que é de overfoldar bastante. Depois ele chegou a dar 2 walks. No pós-flop a gente viu que ele era mais fraco. Vide o 2-2 que ele fez, né, uma jogada fora, enfim... onde ele basicamente chovou
uma mão que era um bluff catcher, né? Chovou num range que ou tinha topo ou não tinha nada, que era o meu range polarizado de bet pot river, quando a gente tinha o full house. Então ele tinha mais erros no pós. De fato, ele tinha mais erros no pós. Mas esses erros serem tão grandes a ponto da gente foldar mais de uma blind por jogada, isso na teoria, volto a dizer. Fora se a gente imaginar que ele vai botar mais overcards nesse open shove e mais mãos com 2x que a gente está dominando. Então essa ECV pode ainda ir além, né? Ó, 8-7 suited, por exemplo, seria uma mão que eu não pagaria. Ela sim é borda, né? 0-12 aqui. 10 e 8 suited, 0-28. Ela é uma borda realmente, eu não pagaria. Por quê? Porque aí sim eu levaria ele para outras nodes do jogo onde a gente teria mais vantagem contra ele. E outras mãos mais, né? Até mesmo o rei 10, né? Com 0,87, que é bastante coisa. Acho que o rei 10 a gente iria, sim. Rei 10 a gente iria. Mas isso é uma outra curiosidade legal. O rei 10, que pode muitas vezes ser um call claro pra galera, onde a galera diz, é bem claro dar esse call de rei 10, porque, sei lá, o cara tá chovendo XYZ. Ele, do ponto de vista teórico, ele tá perdendo mais, ele tá ganhando menos, né, do que o próprio 2-2. Talvez se a gente, node local, o cara chovendo muito 10x e rei x pior, a gente possa vir a ganhar um pouco mais do que o próprio 2-2. É possível, mas não é 100%. Vai depender de como a gente locar, quais partes do range a gente vai locar. Provavelmente até aconteça isso, mas o ponto é, o 2-2 também ganha em EV. Então vamos só analisar aqui Dama Valete com 0-3. Então é isso que a gente tava falando, né? Ó, Dama 9 suited super break-even. Então assim, dá sim no HU para você foldar uma parte das bordas, quando você pega jogadores muito, muito fracos. Mas no caso, mais de uma blind por jogada, eu já acho que eu não acho, é difícil. Eu não vou falar que eu tenho certeza, porque, tipo, alguém pode vir com uma teoria mirabolante que pode abrir a minha cabeça, e eu gosto disso, mas num cenário como esse, realmente, vale lembrar, galera, as margens, elas não são tão grandes quanto a gente acredita em HU, especialmente quando o jogo, como aconteceu, era um jogo de 15, 20 blinds deep, como ele ficou por bastante tempo.